Imagina só, você acaba em uma ilha deserta com outras garotas, pois o avião que vocês estavam acabou caindo. Dessa forma, precisam sobreviver no local, mesmo não tendo nenhuma experiência com isso. No entanto, uma das garotas é expert em sobrevivência graças ao seu pai, e fará de tudo para manter todas vivas, inclusive comer insetos e coisas piores. Eu sou o Lancelot e no Resumindo Animes de hoje assistiremos Sounan Desuka. E pessoal, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Isso me ajuda demais e me faz continuar trazendo vídeos novos todos os dias. A história inicia nos mostrando algumas garotas em uma praia, as quais aparentemente são estudantes japonesas, e logo de cara decidem se apresentar. Elas são Asuka, Shion, Mutsu e Homare, onde todas tentaram falar um pouco delas, com exceção de Homare, que apenas disse o seu nome e que não é a primeira vez que ela fica perdida desse jeito. 20 horas atrás, vemos os destroços dos aviões delas, e a protagonista se lembrando de algumas coisas que aprendeu do seu pai, todas ligadas à sobrevivência e como se manter viva. Algumas delas estavam com sede, mas Homare não deixou que elas bebessem a água do mar, pois isso faria elas ficarem mais desidratadas. De repente, alguns peixes começaram a pular e logo de cara a protagonista capturou um, e usando o sangue do animal fez algo para elas beberem, mesmo que elas não quisessem beber isso. Por terem aquele tipo de peixes lá, elas deduziram que tinha terra firme próximo delas. Shion ainda continuava com muita sede e como ela não queria beber o peixe, Homare deu outra ideia: dar urina para a garota. Descobrimos que elas estavam em uma viagem escolar e as garotas estavam muito tristes por isso ter acontecido. Na manhã seguinte, elas conseguiram ver terra firme, porém Homare viu alguns tubarões na água, mas não contou para ninguém. Assim elas começaram a nadar, até que o tubarão foi atrás delas, mas usando a bateria do seu celular, a protagonista conseguiu afastá-lo. Dessa forma, elas chegaram na beira da praia. E voltando para o presente, Homare se tornou a líder das garotas por já ter experiências com essa situação. Mutsu acabou caindo por causa da insolação. E então Asuka e a protagonista decidiram que iriam em busca de água, onde Homare explicou as maneiras de encontrar água e purificá-la. Mutsu estava muito tonta e a protagonista mandou ela juntar saliva no céu da boca, mas como ela não tinha, Homare deu um pouco da sua para ela. Mas como a garota havia comido um gafanhoto recentemente, uma das pernas ficou na boca da garota. Enquanto elas estavam atrás de água, Shion comentou com Mutsu que não confia em Homare e tentando ser útil foi atrás de algo para ajudar a outra garota. Asuka já estava muito cansada, ao contrário de Homare, e ao ver uma vespa percebeu que tinha água próximo delas. De repente, Shion retornou com um coco para que Mutsu usasse como travesseiro, o que elas perceberam terem achado água, enquanto Asuka estava passando mal. Mas pegando alguma terra úmida, Homare conseguiu dar água para a garota. Isso deixou Asuka extremamente feliz, até perceber que estava colocando a boca na meia da protagonista. Voltando para Shion, aquele coco estava estragado, ou seja, elas continuaram com sede. Porém, em um momento bonito, Shion disse que Mutsu poderia beber o seu xixi para sobreviver. Mas graças à chuva não precisaram fazer isso. Desse modo, elas conseguiram água. E então precisavam construir um abrigo para manterem suas temperaturas corporais. Mas as outras garotas estavam mais preocupadas em encontrar algo para comer. E então a protagonista trouxe alguns alimentos que encontrou, o que não parecia nada apetitoso. Assim elas decidiram quem ficaria com cada comida no Jokenpo. Shion ficou com um ouriço do mar, Mutsu com a alga e Asuka com um pote estranho que fez ela vomitar. Mesmo sem nenhum abrigo, elas dormiram na praia e conseguiram sobreviver em mais um dia nessa ilha deserta. No terceiro dia, Homare já estava construindo um abrigo, enquanto Asuka estava fazendo birra, pois queria comer alguma coisa. Então a protagonista quis entrar na floresta e ela decidiu ir junto. Elas acabaram encontrando algo que parecia uma batata gigante, mas Homare não queria comer aquilo por não saber o que é. Assim, com mais uma birra de Asuka, a protagonista decidiu fazer um teste.
que basicamente consiste neles cortarem um pedaço do alimento e colocarem na pele, e caso dê algum problema não é comestível. Asuka não levou isso tão a sério, então sugeriu fazer o teste em seu bumbum. Porém, de cara perceberam que aquilo era muito venenoso. Dessa forma, elas precisaram comer alguns insetos que passaram por elas. Depois de um tempo, com um abrigo pronto, Shion estava se lembrando de tudo de bom que tinha em sua casa, e deu a ideia delas tomarem um banho, o que Romare acabou aceitando, dizendo que a higiene e a sobrevivência estão ligados. Desse modo, a protagonista fez um chuveiro improvisado para elas, e Shion acabou tomando banho na frente de todas. Em busca de mais alimentos, Mutsu e Romare encontraram alimento para todas. E em busca de criar uma fogueira, a protagonista ensinou como fazer isso usando uma garrafa. Assim, com uma pedra, elas assaram os frutos do mar que acharam, e enfim tiveram uma refeição decente. A protagonista também tinha trazido alguns caranguejos eremitas, os quais as outras não quiseram comer, mas depois de uma experimentar, todas acharam delicioso. Elas estavam preocupadas com o que comeriam depois, até que a protagonista disse para elas não se preocuparem, pois o próximo passo delas é caçar um animal para se alimentarem. Romare contou que viu algumas pegadas de esquilos na ilha, e então decidiu preparar algumas armadilhas, onde uma era mais violenta que a outra. E enquanto elas procuravam algo útil no lixo que estava próximo de lá, Asuka acabou encontrando um sapo, o qual estava quase entrando no lugar onde não deveria. Porém, usando sua saia, ela conseguiu capturá-lo. No entanto, enquanto andavam, Asuka descobriu que teria que matar aquele sapo, o que a fez ficar triste. Mais tarde, elas encontraram a toca de um coelho. Assim, mudaram o alvo da caçada, e quando chegaram na praia, descobriram que Asuka deixou o sapo fugir. Após isso, Romare fez uma armadilha para capturar um coelho, e para testar e ter um pouco de fanservice no episódio, Asuka a testou, fazendo a saia da garota levantar. Além disso, para terem mais chance de capturar um coelho, elas fizeram outras armadilhas. E como as duas se separaram de Romare, Mutsu teve que criar um plano novo para a armadilha, pois o galho que elas precisavam estava longe demais. Dessa forma ela conseguiu, e mais uma vez Asuka serviu como cobaia para mostrar que o plano deu certo. Na manhã seguinte, Shion perguntou quando elas capturariam o coelho, mas Romare disse que não será tão fácil. Então, se tiverem sorte, será entre 2 a 3 dias. Dessa forma, Shion lembrou que todos estavam com fome, o que fez a protagonista dizer que iria mergulhar para procurar algo novo para comer. Assim, Asuka e Romare foram para o mar, e logo de cara a protagonista já foi para o fundo. Quando elas chegaram, Shion ficou muito triste ao saber que elas tinham pego apenas estrelas do mar. Contudo, durante a janta, Shion descobriu que Romare se machucou ao tentar pegar uma ostra que ela tinha pedido. Assim, ela ficou agradecida e gostou bastante do que estava comendo. No dia seguinte, elas foram verificar como estavam as armadilhas. Porém, acabaram vendo fumaça, o que poderia significar que o resgate chegou. Contudo, ao chegarem na praia, descobriram que Shion pensou ter visto um navio, mas isso foi apenas a sua imaginação. Isso fez as garotas ficarem emotivas, e então Romare se lembrou de uma dica do seu pai: comer quando estiver triste, pois isso melhora qualquer coisa. Assim, ao acordarem, ela levou Shion até um local onde a maré abaixou. Assim, elas conseguiram pegar vários peixes que ficaram enterrados na areia. Dessa forma, elas fizeram uma janta especial com direito a chá e peixe à vontade, o que melhorou o humor de todas e as deixou mais confiantes que conseguirão sobreviver. No outro dia, enquanto foram verificar as armadilhas, Mutsu e Asuka perceberam que algo foi pego e estava vivo. Elas descobriram que era um coelho, mas Mutsu não conseguia acertar o animal por estar com pena. Assim, Asuka teve que fazer o trabalho sujo. Com isso, ao chegarem na praia, Romare disse que precisarão limpar o animal, e como não possuem nenhuma faca, a protagonista ensinou como fazer uma usando pedras. Por não ter ajudado na hora de capturar o animal, Mutsu disse que iria limpá-lo, o que estava sendo traumatizante para ela. Porém, mesmo sendo difícil, ela foi até o fim. Depois disso, Shion teve a ideia idiota delas fazerem comida francesa com o coelho, pois uma vez ela comeu vários pratos em um restaurante feitos com apenas um coelho.
Assim, mesmo sendo uma ideia idiota, elas aceitaram, e Romaré teve que se virar para tentar fazer isso dar certo. Ao contrário da probabilidade, a comida ficou muito boa, e elas acabaram comendo tudo e ficaram totalmente satisfeitas. E com a noite chegando, Asuka agradeceu o coelho por estar uma delícia e ter alimentado todas. Como nenhum resgate tinha aparecido, a protagonista decidiu que elas deveriam explorar a ilha, em busca de saber se tinha um lugar melhor para acampar. Considerando os riscos, ela disse que precisa que alguma delas vá com ela. E logo de cara, Asuka e Mutsu dizem que querem ir. Dessa forma, Asuka perguntou para Romaré qual ela prefere levar, e Shion também entrou na disputa. Porém, a protagonista decidiu escolher Mutsu. Depois de andarem um pouco, as duas encontraram uma planta comestível, e Mutsu perguntou se aquela era uma planta japonesa, mas Romaré disse que esse tipo crescia no mundo todo, ou seja, elas ainda não possuem nenhuma pista de onde estão. A garota pensou que a ilha era perto do Japão, pois as coisas que chegavam à deriva estavam em inglês ou chinês. E então Romaré comentou que se elas estiverem perto do Japão, poderiam voltar nadando. E a garota é tão absurda que Mutsu não conseguiu dizer se ela estava brincando ou não. Com a noite chegando, elas encontraram uma doca para barcos, o que fez Mutsu ter esperanças que tinha alguma pessoa por perto. Porém, Romaré viu que aquela doca estava largada lá há um bom tempo. Mas mesmo assim ainda tinha uma pequena possibilidade de ter alguém na ilha. Depois de fazerem uma fogueira, Mutsu perguntou para Romaré o porquê dela ter a escolhido, e a garota respondeu dizendo que Mutsu é a que mais combina com sobrevivência dentre as três. Assim, Mutsu disse estar preocupada com as outras duas. Romaré não tinha parado para pensar sobre isso, e ao imaginar uma situação começou a ficar preocupada. De repente elas escutaram alguém por perto e rapidamente descobriram que eram as outras duas, as quais a seguiram por terem ficado com medo de estarem sozinhas. Além disso, demonstrando que são duas inúteis, elas não trouxeram nem ao menos um pouco de comida. Romaré fez um telhado improvisado com os galhos de uma árvore com uma técnica chamada bivac, e amarrando uma rede de pesca em duas árvores, Mutsu fez uma cama para elas. Mesmo estando apertadas, elas conseguiram se deitar na rede, e Shion decidiu dar um nome para aquela ilha. E então pediu a ajuda delas para isso, mesmo que elas não tenham conseguido entrar em um consenso. Depois do café da manhã, Romaré decidiu que elas iriam explorar sozinhas para conseguirem encontrar mais coisas. Assim, ela planejou que todas andarão 1000 passos, e depois voltarão em linha reta. Rapidamente, Asuka encontrou uma árvore com algumas frutas e Shion algo surpreendente. Ao voltarem, Asuka mostrou a fruta para Romaré, e aquela é uma fruta típica do Japão, o que aumentou bastante as chances delas estarem perto de lá. Contudo, Shion ainda não tinha voltado, mas quando ela apareceu, disse que encontrou uma casa. Todas correram o mais rápido possível, mas quando chegaram, aquilo parecia mais um barraco destruído do que uma casa. Dessa forma, Romaré entrou e mesmo de início não achando nada interessante, acabou encontrando algo muito útil, uma tesoura velha e acabada. As meninas não ficaram tão animadas quanto ela, a qual dividiu a tesoura para criar uma faca. Depois disso, elas foram até as frutas e pegaram apenas o suficiente para poucos dias, em busca de não deixarem as frutas estragarem. Após isso, elas foram em um local alto para ver se encontravam alguma coisa, até que Romaré viu fumaça. Elas gritaram, mas não obtiveram nenhuma resposta. Assim foram conferir, porém quando chegaram não tinha ninguém, apenas o vapor por causa de uma água termal. As garotas acreditam que foi alguém que colocou as pedras lá para criar aquilo, e Romaré deduziu que foi na mesma época que abandonaram a casa. Shion e Asuka não queriam mais esperar, assim todas entraram lá. Além disso, colocaram as frutas para deixar o banho mais refrescante, o que a protagonista achou um desperdício de comida. Ao olharem para a lua, Romaré mostrou saber como distinguir se elas estavam no hemisfério norte ou sul, apenas olhando para a lua e para as estrelas. Dessa forma, ao pensar que a garota também gostava de estrelas, Mutsu começou a falar sem parar sobre o que ela sabia, mesmo que Romaré só soubesse dessas coisas para se localizar.
Enquanto isso, a água do mar começou a entrar lá, e com uma onda aparecendo, todas foram jogadas para fora. Depois de se vestirem, elas estavam mais animadas do que nunca e queriam explorar a ilha mais ainda. No dia seguinte, elas planejavam voltar para o abrigo, mas antes Romaré disse que quer ir em outro lugar. Elas foram até uma rachadura na terra, onde a protagonista confirmou que tinha uma corda de 8 camadas presa em algumas rochas. Ela quer isso, pois se desmanchá-la, terá várias cordas compridas que elas poderão usar para construir um abrigo. Para ver se seria seguro se jogar no mar, Romaré amarrou um cipó de 5 metros em uma pedra. Assim, se ela jogar e todo o cipó afundar, será seguro. Desse modo, com o teste dando certo, a garota pulou na água, e depois de conseguir a corda, precisava subir. Por sorte, a garota aprendeu com seu pai uma técnica para subir em espaços estreitos, que consiste basicamente nela pressionar suas costas e os pés na parede enquanto sobe. Ela conseguiu subir e as garotas ficaram impressionadas. Porém, não tiveram muito tempo para comemorar, pois começou a chover e elas precisavam correr para o abrigo. Ao chegarem, elas perceberam que o abrigo não era resistente a uma chuva tão forte, e como o fogo tinha apagado, elas não podiam fazer nada além de esperar. Contudo, Asuka não queria ficar parada, e como já estava molhada, decidiu ir ao mar para tentar pegar algo. O que não foi uma boa ideia, já que um raio caiu na água, e a garota acabou levando um choque. Por sorte, ela estava longe, então apenas ficou com um pouco de dor de cabeça. Xion perguntou se não seria melhor elas irem para a floresta. Porém, Romaré explicou que se um raio atingisse uma árvore, lá seria o lugar mais perigoso. Como as garotas estavam com muito medo de serem atingidas, Romaré decidiu construir um para-raios usando a madeira que elas trouxeram. Depois de tudo feito, elas conseguiram dormir um pouco mais tranquilas. E no dia seguinte, Asuka já estava animada para ir pescar, mas da mesma forma que antes acabou caindo na água. Dessa vez ela caiu por causa de algumas águas-vivas e mais uma vez Romaré teve o trabalho de buscá-la. A cena corta e voltamos para o passado, onde vemos Romaré e seu pai no deserto. O guia deles roubou os camelos que eles tinham e fugiu. Assim, a garotinha não sabia o que aconteceria com eles. Contudo, seu pai achou alimento para os dois e disse que a vida vem com problemas, e quando estiverem sob condições de sobrevivência, saber é a coisa mais importante, pois com o conhecimento eles conseguem encher a barriga e ganhar forças para seguir em frente. Voltando para o presente, Romaré estava se preparando para usar a tesoura que encontraram para fazer uma faca. Ela pegou resina e misturou com algumas coisas para criar uma cola caseira. Assim usou isso para colar o cabo e a bainha. Dessa maneira, faltou apenas afiar a lâmina para a faca ficar pronta. De repente, vemos que a nuca de Asuka estava queimada por causa do sol, e elas começaram a conversar sobre como ficariam caso ficassem morenas demais. Enquanto isso, Romaré estava pescando dentro do mar, e ela percebeu que estava enxergando debaixo d'água muito melhor do que antes. De repente, algo passou rápido por ela, e quando chegou, a garota estava com uma lula. Xion pediu para a garota algo que substituísse o protetor solar, o que fez ela pensar em algo que conversou com o seu pai, o qual usou tinta de lula como protetor solar. No entanto, elas tinham tinta apenas para uma pessoa, e disputando no Jokenpô, quem venceu foi Motsu. Em busca de outro substituto, Romaré amassou algumas algas e ao ferver criou uma espécie de protetor solar caseiro. Quando iriam fazer o passo final para ficar pronto, Xion acabou derrubando o balde, o qual caiu em cima de Romaré, e Asuka se aproveitou do momento para também se proteger. Desse modo, a única opção que restou foi usar a gordura da lula. Porém, por ter cheiro ruim, a garota não quis. Um tempo depois disso, um inseto picou Mutsu. E quando Romaré iria dizer que estava tudo bem, se lembrou de algo que passou com o seu pai, o qual a ensinou que não se deve subestimar os efeitos do desconforto e estresse. Assim, mesmo se for uma coisa pequena, se ela conseguir resolver, deve fazer logo. Por isso, usando a seiva de um dente de leão, Romaré aliviou os efeitos da picada e quando estava voltando viu as outras duas discutindo. Xion queria fazer um cabideiro enquanto Asuka mais redes para elas dormirem. O que fez mais uma vez a protagonista lembrar do seu pai, de quando os dois estavam escalando uma montanha e ela perguntou o que fazer quando precisar fazer xixi enquanto escala.
o qual apenas disse para ela fazer nas calças até mesmo o número 2, pois em condições de sobrevivência não se pode ter vergonha. Dessa forma, Asuka disse que não tinha importância onde elas ficariam suas roupas, e com uma brisa forte aparecendo, Homaré viu que a garota estava sem a parte de baixo, e a elogiou, dizendo as mesmas palavras do seu pai. Com isso, elas conseguiram terminar a rede. E mais uma vez Xion incomodou Homaré com algo inútil. Dessa vez ela quer perfume, o que a protagonista não entendeu porquê e se lembrou mais uma vez de uma aventura com seu pai. Quando estavam voltando para casa depois de passarem em uma cabana nas montanhas por 30 dias, ele disse para a garota que precisavam tomar banho antes de chegarem em casa, pois se voltassem assim a mãe dela iria brigar com eles. Ao cheirá-lo, a garota comentou que eles não estavam fedendo. Porém, o homem explicou que o que aconteceu com eles chama-se fadiga olfativa, pois o sentido humano do olfato é facilmente fadigado, e eles podem se acostumar até mesmo com cheiros que odeiam, ou seja, eles estão fedendo muito. Desse modo, Homaré disse para Xion ficar tranquila, pois todas lá estavam fedidas. Elas sabem que Homaré conhece bastante sobre sobrevivência, por isso Asuka perguntou onde ela aprendeu tudo isso. A qual disse que aprendeu tudo viajando com seu pai. Assim, todas querem agradecê-lo, pois sem isso elas provavelmente não estariam vivas. Ao irem até o outro lado da ilha, as garotas encontraram vários bambus, e a protagonista quer levar todos eles para o acampamento delas. Porém, Asuka queria saber como elas conseguiriam carregar tudo aquilo. Contudo, Homaré tinha um plano: amarrar todos juntos e levá-los boiando pela costa como uma jangada. O plano da protagonista é usar os bambus para melhorar o telhado e elas usarão fogo para cortá-los. Porém, Mutsu quase foi atingida por causa disso e as outras começaram a rir dela. Com o telhado pronto, as garotas ficaram muito felizes, ainda mais que Homaré criou um sistema para guardarem a água da chuva. Depois disso, Xion ficou descansando enquanto as outras faziam lanças. Porém, uma abelha apareceu e deixou a garota com medo. Isso fez Homaré pensar sobre a possibilidade delas conseguirem mel. E então, ao juntar as garotas, elas conseguiram encontrar a colmeia. Dessa forma, como Xion queria algo doce, a protagonista quer conseguir mel. E antes de tentarem, ela se lembrou de algo que seu pai disse sobre as espécies diferentes de abelhas. Era comum uma pessoa morrer por ser picada várias vezes. As garotas estavam com medo, mas Homaré as acalmou e contou o seu plano, que é basicamente usar fumaça para tirar as abelhas do tronco. E após isso, elas vão até lá e pegam os favos com a faca. E como são pesados, elas usarão uma sequência para pegar todos. Depois que Homaré jogou a tocha dentro do tronco, as garotas ficaram no chão esperando as abelhas se acalmarem. Assim, quando achou que era o momento certo, a protagonista foi para lá. Contudo, as outras estavam com medo de se aproximar. Mas vendo que Homaré foi picada várias vezes, Xion foi para o tronco e assim elas conseguiram mel. Depois de conseguirem extrair o mel, Xion o passou nas picadas de Homaré para aliviar a dor. E a garota ficou muito feliz em ter algo doce para comer. No dia seguinte, Homaré e Asuka estavam pescando linguados usando uma garrafa como óculos. E quando chegaram no acampamento, Xion pediu para ir pescar com Homaré na próxima vez. E enquanto a garota mimada falava que pescaria o melhor peixe, a protagonista percebeu que alguns morcegos estavam indo na direção do mar. No dia seguinte, enquanto Mutsu e Asuka foram pegar lenha e ver as armadilhas, Homaré e Xion foram pescar. Porém, como a garota não sabe nadar, ela terá que ficar em cima da jangada. Depois de um tempo, Homaré conseguiu pegar um peixe. Porém, ao perceber que a correnteza estava forte, ela se deu conta que não estava conseguindo ver Xion. Mesmo subindo em uma pedra alta, a protagonista não conseguiu ver a garota e descobrimos que a idiota estava longe de lá. Ao chegar na praia, ela contou para as outras o que aconteceu, o que deixou Asuka brava. Mas dizendo que elas não tinham muito tempo, Homaré mandou as duas a ajudarem a construir uma jangada, pois ela planeja ir atrás da garota. Enquanto construía a jangada, a protagonista pensou em algumas palavras do seu pai, o qual disse que se ela estiver em uma situação de sobrevivência com outras pessoas, deve sempre focar na vida dela e não se arriscar. No entanto, pedindo desculpas para seu pai, ela partiu com a jangada.
E mesmo com as chances baixas de encontrar Xion, ela dará o seu melhor. A cena corta e vemos que a garota perdida percebeu que tinha ido muito longe, pois ela não conseguia nem ao menos enxergar a ilha. Ela começou a chorar, mas se lembrando de Romaré dizendo que a água que ela tem no corpo é importante para a sobrevivência, a garota parou. Xion estava se esforçando para se manter positiva, mas quando pensou que era o seu fim, acabou vendo uma pequena ilha. Enquanto isso, Mutsu estava tentando ficar confiante com a volta de suas amigas, mas estava com dúvida se isso aconteceria. Porém, Asuka a animou e dizendo que era Romaré que estava procurando Xion, Mutsu voltou a ter esperanças. Xion conseguiu chegar na ilha, porém aquilo parecia mais uma pedra gigante do que uma ilha. E enquanto ela explorava, encontrou uma caverna. Porém, um cheiro muito ruim estava saindo de lá. Romaré estava dando o seu melhor para encontrar Xion, porém acreditava que já deveria ter encontrado a garota. Assim ficou com dúvida se já tinha passado por ela ou não. Desse modo, ela decidiu mudar de estratégia e, se lembrando de outro ensinamento do seu pai, a garota teve uma ideia de como aumentar o seu campo de visão. Dessa forma, ao conseguir se jogar para cima usando um bambu, Romaré viu aquela ilha de pedra. A cena corta e vemos Xion triste e com sede. Até que a protagonista apareceu e a garota ficou extremamente feliz. Depois de se acalmar, Xion pediu que Romaré a desse água. Porém, a protagonista não trouxe com ela, pois saiu com muita pressa. Com medo que elas sofressem desidratação na volta, Romaré perguntou para Xion se tinha algo na ilha. Então a garota mostrou a caverna para ela. Ao gritar, Romaré espantou os morcegos que estavam lá dentro. E ela entendeu onde aqueles morcegos que ela viu anteriormente estavam indo. Com essa informação, ela entendeu que não tinha nada que os morcegos pudessem comer lá. Mesmo assim, ela acabou encontrando água que estava lá por causa da chuva. Contudo, aquela água estava contaminada com os excrementos dos morcegos. Então, se beberem aquilo, terão uma infecção. Achando algumas garrafas, Romaré pediu para Xion se amarrarem com uma corda, pois como aqueles objetos foram trazidos para lá pela correnteza, basta elas cuidarem para as garrafas ficarem atrás delas. Assim saberão como chegar na ilha. Enquanto elas voltavam, Xion estava passando mal pela falta de água e perguntou para Romaré o porquê da garota ter trazido água da caverna. A protagonista pensou em esterilizar a água usando o sol, mas parecia que não iria funcionar. Xion não aguentava mais ficar sem água. E quando estava quase tomando aquela, Romaré a parou, pois se a garota fizer isso, ficará mais desidratada ainda por causa da diarreia e dos vômitos. Assim não conseguiriam chegar na ilha. Entretanto, Romaré sabe que elas precisam se hidratar com urgência. Por isso teve outra ideia. Acontece que o cólon pode absorver água, o que significa que elas podem beber a água com um bumbum. E como a água suja não passará pelo estômago, dará tudo certo. Xion não queria fazer isso de jeito nenhum, e para piorar, o plano de Romaré é fazer isso usando sua boca. Depois que a garota foi hidratada para sua sobrevivência, ainda tinha uma missão mais difícil ainda, fazer o mesmo por Romaré. Dessa forma, quando estava quase escurecendo, elas conseguiram enxergar a ilha. E com muita animação, as duas voltaram para o acampamento e Xion abraçou suas amigas. Após isso, elas comeram, pois as outras garotas tinham preparado uma janta especial esperando a volta das duas. No entanto, enquanto comiam, Asuka fez uma pergunta muito delicada. Como elas se hidrataram se Romaré não levou água? Assim, antes que a garota contasse, Xion disse que foi apenas questão de determinação. Com isso, quando todas já estavam prestes a dormir, vemos que elas já não eram mais as garotas mimadas de antigamente. E quando tentaram conversar com Romaré, perceberam que ela já havia dormido. No dia seguinte, Romaré estava ensinando as garotas como fazer uma armadilha para javalis, mas antes elas precisam colocar suas mãos nas fezes do animal, pois como ele tem um olfato muito bom, notaria algo estranho caso sentisse o cheiro delas. Dessa forma, para testar se a armadilha realmente funcionava, Asuka decidiu que Xion deveria fazer as honras. Assim, todas viram a calcinha dela. E no mar vemos um barco a toda velocidade. E quem está dentro dele é o pai de Romaré, o qual fará de tudo para encontrar sua filha. Bom pessoal, essa foi a primeira temporada de Sounan Desuka. Ainda não sabemos se terá ou não uma segunda temporada. Porém, caso um dia aconteça, trarei aqui para vocês.
Além disso, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. E espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!